Olá pessoal, esse é o Carta Mundial, o programa de Copa do Mundo da Carta Capital, em parceria com Chuteira FC. Eu sou o Júlio Simões, editor de mídias sociais da Carta. Estou aqui com os nossos dois participantes que eu daqui a pouco vou apresentar. Mas antes vale explicar o que é o programa. A gente obviamente vai falar sobre futebol, mas também uma pitada de geopolítica, sociedade, cultura e tudo que for acontecendo lá na Rússia. Eu estou aqui do lado direito, Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor, ex-presidente do Palmeiras e um apaixonado por futebol, né, Beluso? E aqui do meu lado esquerdo, o Guto, Luiz Augusto Mônaco, com 30 anos, quase 30 anos de carreira em cobertura jornalística de futebol e esportes em geral, cobriu 4 Copas e está aqui comentando com a gente também esse programa. Vamos começar falando um pouco do mais óbvio, né? Copa do Mundo e Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira encerrou a participação dela, a preparação dela pré-Copa contra a Áustria, uma vitória de 3-0, que deu segurança para a equipe, gols de Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Neymar, o que fez com que a seleção chegue com uma certa credencial, né? E eu gostaria de saber de vocês a opinião de cada um, como a seleção brasileira chega nessa Copa do Mundo. Guto? Eu acho que chega muito bem. A grande notícia é que a gente vê que o Neymar está muito bem, recuperado, e tinha aquela dúvida quando ele se machucou, será que essa parada de 3 meses vai ter o benefício de chegar mais inteiro no Mundial, ou se vai ser ruim porque ele vai chegar sem confiança, com receio, sem ritmo. Pelo que a gente viu nesses 2 jogos, acho que é a primeira opção, né? Ele está o Neymar de sempre, indo para cima, driblando, completamente recuperado, e com o tanque cheio, né? Porque ficou 3 meses aí na reta final da temporada europeia, e que para o Brasil é uma ótima notícia porque é o jogador que pode desequilibrar. Eu acho que esses 2 amistosos mostraram que o Brasil, entre os favoritos, na minha opinião, pelo que eu vi dos jogos, é o que se mostrou melhor nesse momento. A França foi muito bem contra a Itália, já não foi tão bem contra os Estados Unidos, a Alemanha também não teve um rendimento nos amistosos. É que o velho Didi dizia, treino é treino, jogo é jogo. Os amistosos foram treino, mas o Brasil mostrou nesses amistosos o que vinha mostrando antes, né? As suas virtudes, ter uma defesa muito segura, que não é muito comum numa seleção brasileira, né? E acho que tem 4 jogadores, porque pelo visto o Tite já se decidiu por esse esquema com os 4 ali da frente, né? O William, Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar, né? Abriu uma daquela experiência que ele fez com o Fernandinho no primeiro tempo contra a Croácia. Esses 4 são jogadores de um nível que eles podem resolver um jogo, né? Não são muitas seleções que têm essa fartura de jogadores com essa possibilidade de resolver um jogo numa jogada. E tendo uma defesa segura como o Brasil tem, eu acho que o Brasil chega muito bem cotado e muito bem preparado para essa Copa. É isso aí. Lembrando que a estreia da seleção brasileira é no próximo domingo, dia 17, às 3 da tarde, em Rostov, contra a Suíça, né? A Costa Rica e a Sérvia completam o grupo do Brasil, que é o grupo E. Queria saber do Beluso qual que é a expectativa para a seleção, a sua expectativa com relação à seleção brasileira na Copa do Mundo, Beluso. Olha, eu andava meio pessimista em relação ao futebol brasileiro, mas o desempenho da seleção, não só na fase classificatória, mas agora nos amistosos, estão mudando a minha opinião. Né? Eu acho que o Tite conseguiu montar um time de qualidade, como ele está dizendo, com uma defesa segura. Nós temos, infelizmente o Daniel não pôde jogar, né? Mas o nosso lateral esquerdo, por exemplo, é um jogador de enorme qualidade, né? Não só na defesa, mas sobretudo no apoio, né? E os 4 do ataque, mais o Firmino, né? O Firmino pode entrar. O Felipe Coutinho deu uma qualidade enorme ao time. Vamos deixar o Neymar de lado, porque ele é uma exceção. Né? Mas vamos olhar os outros. O William é um jogador muito inteligente, porque o que falta hoje um pouco no futebol brasileiro é um pouco de massa cinzenta. Né? O William é um jogador muito inteligente e o Felipe Coutinho também. Então eu acho que o Brasil é um candidato. Não estou dizendo que vai ser campeão. Estou dizendo que é um candidato e vai disputar. Eu concordo com o Guto em relação aos amistosos dos outros, mas os amistosos também, o cara tira o pé, né? Como se diz em futebol, porque se você se machuca. O risco de lesão. A uma semana da Copa. Mas eu acho que o Brasil está lá entre os candidatos e eu fico feliz por isso, porque a gente na última Copa
Né? Jogou mal, inclusive. Não é que nós perdemos de 7-1 da Alemanha. Nós jogamos contra o... Jogou mal contra o Chile. Contra o Chile, não perdemos porque o suíço chutou a bola na trave, né? É verdade. No final do jogo. O jogo com a Colômbia também nas quartas de final, aquele final foi um sufoco, Sufoco. 2-0, a Colômbia fez o gol e os últimos 10 minutos a gente pedindo pelo amor de Deus para acabar o jogo. Isso, parece um time que eu conheço, que leva gol aos 43 do segundo tempo. Né? Mas acho bem, acho que estamos no caminho. No caminho. Já passando para o próximo tópico, né, vamos falar um pouco dos adversários, dos possíveis rivais, não os adversários diretos do grupo da primeira fase, mas sim os prováveis pedra no sapato do Brasil a partir das oitavas de final e adiante, né? Eu queria pedir para o Guto dar uma listada aí, um panorama um pouco no que ele considera que são seleções fortes o suficiente para fazer frente ao Brasil nas próximas fases. Acho que na minha opinião, os 3 mais fortes concorrentes são França, Alemanha e Espanha. A Argentina a gente não pode descartar, porque o time que tem o Messi é sempre um time que pode sair do buraco, sempre tem um Messi para poder inventar alguma coisa e resolver um jogo, mas a Argentina tem uma defesa frágil, toma muito gol, eu não sei se vai conseguir brigar, mas França, Alemanha e Espanha. Acho que a Espanha teve uma renovação muito grande de 2014 para cá, tem poucos jogadores daquela Copa, continuam no time, está invicta com esse novo técnico, ganhou de 6-1 da Argentina em março, né? A Alemanha sempre chega, mesmo que você não foi bem nos amistosos, perdeu da Áustria jogando com meio time reserva, depois ganhou da Arábia Saudita 2-1 na Alemanha, um jogo que teve vaia e tal, mas a Alemanha é um time que você, bem ou mal, sempre vai chegar. E é a atual campeã do mundo, tem grandes jogadores. A França, eu acho que tem um potencial ofensivo assim, do nível do Brasil. Os jogadores que eles têm no ataque, os 3 que jogaram amistosos contra a Itália, Dembélé, Mbappé e Griezmann, esses 3 podem arrumar problemas para qualquer adversário. Muito se fala também da Bélgica, a geração da Bélgica, espetacular. Essa geração espetacular da Bélgica já faz uns 4 anos que eu ouço falar e não fez nada ainda de grande numa competição grande, né? Numa Eurocopa, numa Copa do Mundo. Então eu fico sempre com o pé atrás. Não sei se falta camisa, se é problema de relacionamento entre os jogadores ou com o técnico, mas a Bélgica sempre, é a maior geração, os jogadores espetaculares, jogam nos grandes times da Europa. Mas ainda não vi fazer nada numa competição que falaram, a Bélgica tem peso para chegar e brigar. Então eu fico com o pé um pouco atrás com a Bélgica. Beluso, que seleções você acha que... Eu concordo com ele que essas 3 que ele mencionou, Espanha, França e Alemanha, se bem que a Alemanha, eu acho que a Alemanha perdeu um pouco de qualidade com essa renovação que eles fizeram, né? Nós jogamos contra eles, né? Ganhamos o jogo, né? Não vamos nos esquecer, e até com uma certa facilidade no amistoso, é amistoso. Mas eu colocaria em primeiro lugar a Espanha, seguida da França, a Alemanha, e nós não podemos realmente descartar a Argentina. Agora, a Argentina, eu assisti o jogo contra a Espanha, a defesa é um desastre. É um desastre. A defesa da Argentina é um desastre. Aliás, os próprios argentinos, meus amigos argentinos, né, que conversam comigo por telefone, etc., eles mesmos consideram que a Argentina dificilmente vai conseguir chegar por causa da fragilidade defensiva que tem. O que é cá entre nós, é uma coisa nova no futebol, porque a Argentina sempre teve grandes goleiros, grandes zagueiros, né? Zagueiros formidáveis, etc. Né? Eu me lembro do Perfumo, do Passarella. Não só grandes jogadores tecnicamente, mas também com personalidade, liderança, né, que impõe o respeito. Agora a seleção da Argentina, ninguém aqueles zagueiros não intimidam ninguém. O pessoal não fica com medo. Aliás, os argentinos ficam com medo deles, porque eles podem aprontar uma. Né? Isso é verdade para os torneios sul-americanos, em que eles não conseguiram ir bem. Né? A Argentina sofreu uma queda de qualidade muito maior que o Brasil. Né? Eu considero que é uma pena, porque eu fui criado admirando o futebol argentino. Né? As pessoas às vezes acham, você admira o futebol argentino? Eu admiro, porque eu vi grandes jogadores, né? La Bruna, vi
Sívori, Maschio, vi grandes jogadores argentinos, né? Os zagueiros, né? E teve uma queda de qualidade realmente, mas eu diria que o Brasil está entre os 4, nós não podemos esquecer que o futebol também mudou muito. Você pega uma seleção, como por exemplo uma seleção africana, digamos, bom, a Nigéria sempre foi uma seleção que teve bom desempenho nos mundiais, ganhou uma Olimpíada do Brasil, inesquecível para mim, que eu estava na Itália ainda tive que aguentar a gozação, né? Mas, e também não podemos esquecer que a qualidade do futebol, sobretudo, veja, por exemplo, o Salah, né? E para mim um dos maiores jogadores do mundo hoje, né? E nós esquecemos também de Portugal. Exatamente, Cristiano Ronaldo. Portugal não é desprezível. Pode ser que eu coloco Portugal nesse segundo bloco aí, da Argentina, da Bélgica e Portugal, mas acho que abaixo desses três. Até a Suíça. Nós vamos ver que a Suíça não é tão fácil assim de ganhar. A Suíça é um time chato, que marca muito. Time chato, Se você fizer um gol logo, a coisa... Aí a coisa calma. Se você demorar para fazer, eles são chatos. Então... Nesse sentido de falar de Argentina, acho que vale perguntar para vocês também qual que é o peso do Messi, que pode ser a última Copa dele, inclusive. Qual peso ele pode ter, né, numa campanha boa ou ruim da Argentina? O que você acha? Pode ser decisivo? Não, os argentinos mesmo, eles deploram muito, eles lamentam muito o fato de que o Messi não tem o mesmo desempenho na seleção argentina, o mesmo que ele tem no Barcelona. E eles encrencam, eu não sei se nós observamos um período aí que eles sugeriram até que o Messi não jogasse mais na seleção argentina, etc. Não, o Messi é um jogador excepcional, né? Tem uma virtude que poucos jogadores têm, de carregar a bola muito junto do pé e conseguir chutar ou finalizar com precisão, né? Então, a gente não pode descartar um desempenho, digamos, típico do Messi. O Messi classificou a Argentina para a Copa praticamente. Não, isso que os argentinos deploravam, lamentavam, que o Messi da seleção não é o Messi do Barcelona, mas o Messi naquele jogo em Quito que classificou a Argentina, que fez os 3 gols, a Argentina chegou na última rodada, começa o jogo e toma um gol, que ficava fora da Copa, o Messi pôs o time nas costas e classificou o time, né? Ali acho que muita gente que fala, o Messi não é do Barcelona, depois daquele jogo acho que muita gente já mudou um pouco, falou, se não fosse esse cara a gente ia estar vendo pela TV a Copa. E acho que pode ter uma motivação até, né, por ser a última, possível última provavelmente Copa. É a última Copa. Eu acho assim, muita gente fala, o Maradona ganhou uma Copa sozinho em 86, mas tinha um time que era mais forte na defesa, né? Então tinha os caras para fazer o trabalho sujo lá e o Maradona brilhar. Eu acho que muitos falam muito de comparar Messi e Maradona, porque um ganhou a Copa, outro não ganhou. Eu acho que o Messi não precisa ganhar uma Copa para estar no primeiro patamar dos grandes jogadores da história. Também não ganhou. O que eu acho que tem uma grande diferença do Maradona para o Messi é personalidade, temperamento, liderança. O Maradona era um cara que tinha isso, que inflamava mais o time e tal. O Messi é aquele líder pela capacidade técnica, mas ele é muito discreto, fala pouco, né? Eu acho que nesse ponto ele não vai chegar a ser um Maradona. E acho que os coadjuvantes que ele tem, o time que ele tem, é menos confiável do que o Maradona de 86. Embora você tenha bons jogadores no ataque, mas aquele time da Argentina era um time que era forte na defesa, e sendo forte na defesa, você tem que confessar, não vai tomar muito gol, ou não vai tomar gol, aí vai ser difícil entrar aqui. Você tendo um gênio que nem o Maradona no auge como ele estava, podia acontecer o que acabou acontecendo. Eu acho que com o Messi vai ser mais difícil, né? Mas eu acho que ele não precisa ganhar a Copa para já estar na história como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Acho que vale passar os jogos, né? A primeira rodada tem alguns jogos muito interessantes. Portugal e Espanha já começa com o pé direito. Esse é o jogo melhor da primeira rodada. Sexta-feira, dia 15, às 3 da tarde. É um jogo praticamente imperdível, vai ser em Sochi. França estreia contra a Austrália em Kazan no dia 16, no dia seguinte. 7 horas da manhã, para quem quiser acordar cedinho. Aí eu não vou assistir 7 horas da manhã, França e Austrália, você vai me perdoar. Só um detalhe, esse jogo de Portugal com a Espanha é importante porque, como é o primeiro confronto,
já pode mais ou menos direcionar quem vai ser o primeiro da chave e quem vai ser o segundo, que isso pesa depois nos cruzamentos para oitavas, né? Com certeza. Se você vai, quem passar em segundo pode pegar, por exemplo, eu acho que o Uruguai vai ser primeiro no grupo da Rússia, que é um grupo fraco lá com a Arábia e tal, e jogar com o Uruguai num jogo... Aliás, nós esquecemos do Uruguai. Tem dois atacantes, o Uruguai tem uma seleção né? bem razoável. E eles jogam a Copa do Mundo como se fosse... Nesse jogo aí pode ser decidido isso, né? Quem perder esse jogo aí, provavelmente vai ter que cruzar com o Uruguai nas oitavas, e cruzar com o Uruguai num jogo eliminatório nunca é agradável, né? Porque é o time que marca, que faz falta, que se precisar segurar um resultado, segura, e tem dois caras na frente que podem fazer gol em qualquer um, né? Cavani e Suárez. É verdade. Eu acho o Suárez melhor que o Cavani. Sim. Bem melhor. Decisivo. Mas a gente tem experiência de ter uma final com o Uruguai, né? É que vocês não se lembram, mas eu lembro perfeitamente bem. Né? Que o Brasil estava dado como campeão e o Uruguai vinha meio capengando, empatou com a Espanha. Fui assistir o jogo no Pacaembu, né? O Abdul Varela empatou no fim o jogo. E foi com uma diferença de 1 ponto para o Brasil, porque aí a classificação era diferente. E a gente estava dando como barbada. Né? É que ninguém lembra do clima que a gente viveu no Brasil. Eu lembro que eu tinha 8 anos, mas lembro muito bem. E o Uruguai... Né? O pessoal diz que o Abdul Varela bateu, não é nada disso, é tudo lenda. Né? A verdade é que eles tinham um time muito... aplicado, né? Muito o Uruguai mais. sempre tem, né, um time que se supera em Copa do Mundo e joga a Copa do Mundo como se fosse a última. Tinha jogadores muito bons, as pessoas esquecem que eles tinham. Porque ninguém ganha uma Copa só com um time aplicado. Se não tiver alguma dose de talento, não ganha. Exatamente. Seguindo alguns confrontos da primeira rodada muito interessantes, tem o próprio Argentina e Islândia, que é um confronto curioso de se ver, a gente não sabe exatamente como é que a Islândia vai se comportar na Copa do Mundo. O confronto acontece no sábado, dia 16, às 10 da manhã, também é uma boa pedida para o sábado. No domingo dia do Jogo do Brasil, inclusive, temos Alemanha e México em Moscou. Meio-dia, o Jogo do Brasil às 3, o Jogo da Alemanha meio-dia, interessante também. Interessante desse grupo é que é o grupo que cruza com o Brasil nas oitavas, né? Tem que ficar de olho. Então, por exemplo, se Brasil ou Alemanha, um dos dois der uma bobeada e ficar em segundo, pode se encontrar nas oitavas. É bom torcer para a Alemanha ganhar do México, já passar em primeiro e que o Brasil comece ganhando para os dois avançarem em primeiro e não terem a chance de se encontrar logo. Nós não podemos esquecer que o futebol mexicano cresceu muito. Nós perdemos do México. Né? E empatou com o México aqui 0x0 aqui no Brasil. 0x0 no Brasil. Brasil. Então, o México já foi freguês do Brasil. Sim. Né? Em 54, por exemplo, nós 5x0 no México. O México sempre foi freguês. Em 62, 2x0. Aquele famoso. Lembra disso? Sim. Você não lembra? Não, eu não lembro, mas eu vi os. Eu não lembro ouviu falar. Mas eu vi os lances. O famoso gol do Pelé, que ele foi driblando, né? Acertou um chute. Mas o México subiu muito. O México deu uma melhorada no futebol dele, ó. Não é sopa ganhar do México, não. Não é sopa, mas é melhor jogar com o México do que com a Alemanha, né? Até pelo trauma recente. Também, né? Você sabe que eu tenho impressão, minha impressão é o seguinte, que a sede dos brasileiros de ganhar da Alemanha é tal, numa Copa do Mundo, que eu prefiro pegar a Alemanha e nós vamos ganhar dele. É mesmo? Eu não sei. Na moral, como diz. Nós vamos ganhar na moral. É melhor jogar lá se na pegar frente, a Alemanha nas né? oitavas e ganhar, aí é um impulso para o título mesmo. Bom, já passando para o nosso terceiro tema e cumprindo um pouco da promessa que a gente fez de falar de assuntos campo e extracampo, vamos falar da história do Danny Rose, um lateral inglês que recomendou para a família dele não ir à Rússia porque ele tinha medo de sofrer o racismo ou da família também sofrer. Então eu queria saber um pouco de vocês, a Rússia que é bem conhecida por casos de racismo, especialmente também no futebol, né? Algumas vezes já foi punida pela UEFA e a FIFA também tem se precavido para que não ocorram casos desse tipo. Eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa atitude do lateral inglês e se vocês acham que há a possibilidade mesmo de ocorrer um caso de racismo, homofobia ou até a violência dos hooligans, né? Que tem uma promessa, né? Casos de violência que possam acontecer na Rússia. O que vocês acham? Eu acho que a probabilidade não é baixa.
porque é uma sociedade muito conservadora em todos os sentidos, né? E, digamos, os judeus sofreram muito na Rússia, né? Muito tempo atrás, antes ainda do socialismo. Eles têm uma marca nacionalista, né? E isso é que elege e reelege o Putin. Exato. Né? Eu estive na Rússia há muitos anos atrás e percebi já na passagem da economia de comando, ou da economia socialista, né, que era uma coisa um pouco, eu diria que não ia nem para frente nem para trás, ao contrário dos chineses, né, que conseguiram sair de uma maneira muito inteligente. Mas você percebia essa rejeição, por exemplo, dos primeiros presidentes, que na verdade se encostaram um pouco no Ocidente ou nos Estados Unidos, né? Isso abriu espaço para que o Putin assumisse, né? E o Putin reforça esse caráter nacionalista e um pouco, digamos, preconceituoso de uma parte da população russa, né? Não é só em relação aos negros, é em relação, por exemplo, a LGBT. Né? Então, e há movimentos na sociedade russa no sentido de diminuir mudar a intensidade dessa rejeição. Então, mas isso, cá entre nós, está acontecendo em toda a Europa, né? Eu acabei de ver que a Itália está segurando os navios depois da mudança do governo, segurando os navios dos imigrantes. Nós não podemos subestimar o recrudescimento disso na Europa, né? A ponto do Jorge Soros pedir que, na verdade, se fizesse um plano Marshall para a África. O Jorge Soros é o bilionário mais lúcido que o mundo produziu nos últimos tempos. Que ele é rico, mas não é burro, né? Está percebendo que precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Você acha então que as chances de um incidente nesse sentido são enormes, né? São grandes. Esse incidente se repete. Vamos combinar que se for jogar no Uruguai, nós fomos jogar no Uruguai recentemente, o Uruguai é um país civilizado, né? Porém, no jogo recente, houve provocações racistas no Uruguai, assim como há na Argentina, né? Eles imitam macaco, etc. É uma coisa que a FIFA tenta conter, mas que é imprevisível, né? Você consegue... são os 3 pontos que preocupam muito a FIFA, né? Racismo, homofobia e violência de hooligans, né? E no caso do racismo, que o Danny Rose, jogador negro da Inglaterra, ele disse, bom, se acontecer comigo, eu estou mais ou menos preparado para lidar com isso, mas se acontecer com a minha família, vai me afetar muito. Eu quero estar tranquilo para jogar. Recentemente teve um amistoso, em março, em São Petersburgo, Rússia e França. E a França tem jogadores negros, né? Tem o Pogba, tem o Kanté, tem o Matuidi, o Mbappé. E eles pegavam na bola, tinha imitação de macaco, aquelas coisas tradicionais. A Rússia, os times vira e mexe são punidos pela UEFA por causa desse comportamento dos torcedores. E o que preocupou muito a FIFA, e tem uma entidade que é britânica, que chama Football Against Racism in Europe, né? É que não foi feito nada no estádio. Todo mundo ouvia as imitações de macaco e ninguém foi lá identificar os torcedores, ou tirar do campo, ou identificar e processar, não aconteceu nada. Então, eu acho que embora a FIFA fale em rigor para enfrentar isso durante a Copa, Isso é muito difícil, né? Porque isso é um fenômeno social, né? Quer dizer, isso é um convencimento que tomou conta de frações importantes da sociedade russa. Então não é assim que isso vai levar muito tempo para você combater, né? Então não adianta a polícia ir lá e prender o cara, etc., porque isso não vai suprimir esse sentimento. A gente precisa se dar conta de que isso faz parte da formação. Sim, mas o que eles acham assim, que isso talvez pudesse inibir dentro do estádio, né? Nos outros jogos. Porque a preocupação do jogador inglês é que
aconteça no metrô com a família dele, ou numa praça, ou num Aí restaurante, a família num restaurante acontece um Acho que ele incidente está assim. certo, acho que ele está certo. Ele Então, deve desaconselhar a família aí. Ele falou, foi duro falar pro meu pai, porque meu pai falou, não sei se eu vou ter outra chance de te ver jogar uma Copa do Mundo, né? Ao vivo ali, né? Ali. Mas ele acatou, porque ele falou, pô, não sei, acontecer com a minha família vai me afetar muito e eu quero estar tranquilo, concentrado, só focado em Acho jogar. que é de bom senso isso, porque ali a coisa é feia. Bom, esse foi o primeiro Carta Mundial. A gente trata de assuntos dentro de campo e fora de campo. E a gente vai ter programas durante a Copa do Mundo semanais. Sempre às terças-feiras, então você fica ligado. Aproveita para curtir o canal da Carta. Já ativa o sininho para receber as notificações. E também pode deixar seu comentário aí. O que você acha dos assuntos que a gente debateu, seleção brasileira, os adversários possíveis nas outras fases, esses casos de racismo e extracampo. Deixa aí que a gente gosta de receber o comentário de vocês. Agradeço ao Beluso, ao Guto e vamos encerrando por aqui. Até a semana que vem e tchau, tchau.